Jesus é um nome pagão e romano. Nunca aceite Jesus nunca na sua vida. Todos sabemos que Roma é o inimigo número 1 do Eterno e do Filho do Eterno. O verdadeiro nome que tem poder é Yahusha. Yahusha é hebraico e Yahusha vai vir para destruir o Império Romano. Se não existia a letra J, como pode existir o nome Jesus? Agora o senhor me explique como é que essa Bíblia que o senhor carrega debaixo do braço existe sem os bispos da Igreja Católica. Esse é o problema. Por quê? Porque esse pessoal protestante acha que a Bíblia caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo. O ano era 325 depois de Cristo. Vamos falar agora sobre o Concílio de Nicéia. Na época de Constantino, havia muitos presbíteros chamados de pais da igreja. E esses presbíteros, eles brigavam entre si. Mas qual era o motivo dessa briga? É porque cada um deles queria estabelecer uma crença própria. E o imperador Constantino, por sua vez, ele era um grande articulador político e ele queria estabelecer a ordem no seu império. Nisso ele começou a elaborar uma ideia para conter os bispos, porque os bispos eles representavam certa liderança para as pessoas naquele tempo em suas certas religiões. Então, quando o imperador Constantino conquistou todo o Oriente, ele enviou um dos seus conselheiros, de nome Ósio, com cartas para cada um dos presbíteros, para que eles fizessem as pazes. Constantino não teve êxito, então ele decidiu convocar o Concílio de Nicéia no ano 325 e convidou cada um dos presbíteros para participar. Só que Constantino fez uma exigência aos presbíteros, que todos eles levassem os seus manuscritos antigos, todos os contos sobre deuses e lendas sobre salvadores. E contudo, no Concílio de Nicéia foi juntado mais de 2.300 manuscritos, entre pergaminhos, contos e história de deuses e salvadores. A partir daqui, irmãos, a gente já tem uma noção que a Bíblia que hoje nós temos na mão não é só 66 livros. No Concílio de Nicéia foram apresentados mais de 2.300 livros e manuscritos, pergaminhos. Hoje nós temos em mãos 66 livros, mas só que a princípio foi mais de 2.300 apresentados no Concílio de Nicéia para se formar a Bíblia que nós temos hoje. Há cerca de 4 anos atrás, Constantino já tinha sua religião. Ele tinha iniciado sua religião adorando ao Sol, ao Deus invicto, e tinha entrado no mitraísmo. Dizem que por causa da sua adoração ao Sol, ele pediu a um dos seus mensageiros, Eusébio, que convocasse o Concílio de Nicéia no dia 21 de junho de 325. E estava ali presente vários bispos de vários lugares. E Eusébio foi convocado para fazer o discurso de inauguração. Muitos bispos e cada um representava sua religião. Nisso tinha sacerdotes, tinha nicolaítas, tinha exorcistas, diáconos, bispos e vários outros. Então, diante desse cenário todo, qual era o intuito do imperador Constantino? Ele queria unificar as religiões. Eles queriam que todos adorassem um único Deus. Vocês entenderam, né, irmãos? Ele também queria juntar o Estado com o sistema religioso, ou seja, queria juntar a política, o Estado político, com o sistema religioso. E no fim, todos era para entrar em concordância e adorar a um só Deus. Então, já deu para entender que tinha várias seitas reunidas naquele dia, várias correntes teológicas. E entre os deuses adorados por eles tinha o deus Júpiter, o deus Teos, Minerva, Mitra, Saturno, Tamuz e muitos outros. E Constantino queria um novo deus para o seu império.
Então, o imperador Constantino ele tinha que escolher um novo deus para o seu império, para o Império Romano. E foram apresentados para ele 53 deuses. E o deus que ele escolheu para ser o deus do Império Romano, segundo livros, segundo historiadores, segundo a história, foi o nome Esus Christina. Esse foi o nome escolhido, Esus Christina. O que aconteceu depois? O imperador Constantino chamou Eusébio e falou para ele: pegue todos os pergaminhos, todos os manuscritos e absorva tudo que tem de bom neles. Aproveite todas as coisas boas contidas neles, mas tudo que for ruim, tudo que for mal e trazer divisão para o meu império, lança-o fora. Nisso, o imperador Constantino ordenou a Eusébio que falasse para os escritores fazer 50 cópias daqueles manuscritos. Então a Bíblia que nós temos hoje na mão, no ano 331, existia 50 cópias dele. E em 363 surgiram mais 16 livros. Nisso ela foi finalizada, com 66 livros. Assim Constantino fechou a sua Bíblia e ordenou que queimassem todos os manuscritos antigos. E ele ordenou que o homem que fosse encontrado com um manuscrito mais antigo do que aquele cânon que ele tinha fechado, da Bíblia que ele tinha fechado, fosse decapitado. Para o resumo dessa história foram usados os livros Life of Constantine, História de Eusébio de Cesareia e o livro Concílio de Nicéia. E entre outros livros, esse é um resumo da história sobre o que foi o Concílio de Nicéia. No está en hebreo moderno, está en paleohebreo. Ese es el hebreo que nos enseñará Yahshua HaMashiach. No el hebreo moderno, pero sigamos estudiando todos. No por eso nos tildemos de flojos, ya no aprendamos hebreo. No, hay que seguir aprendiendo hebreo. Pero el Eterno va a restaurar a Israel en todo. ¡Aleluya! Vai ver para você ver, meu amado, tudo eles puxam pro lado de Roma e Grécia. O nosso calendário é gregoriano, o calendário romano. A palavra Cristo é grega. Vem tudo de Grécia e Roma, meu amado. A escatologia, hermenêutica, exegese, retórica, sofisma, tudo veio de lá. O catolicismo surgiu em Roma, o protestantismo nasceu do catolicismo, e você está seguindo essas religiões, andando na mesma ciranda do erro, e vai cair no buraco junto com todos do passado que caíram também. Você tem que abrir os olhos e sair dessa.